Foi? Show. Vamos falar sobre a vontade de Deus. Um tema complexo, porque tem muitas nuances. Mas, antes de tudo, gostaria de começar com uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, lhe agradeço, Senhor, por este momento. Meu Pai, me capacite, Senhor, para falar da Tua Palavra. Deus, que a lição de hoje, Senhor, toque no coração de todos e que seja de grande valia, Senhor, para todos que estão aqui. Por favor, Senhor, eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes esse tema de vontade de Deus pode nos passar a ideia de um fatalismo deprimente. Como assim, Douglas? Muitas vezes a gente pensa, vou pecar porque vai acontecer, não tem como evitar, né? E muitas vezes a gente reflete a ideia da atriz e cantora Doris Day, não é Doria, é Doris Day, que fala na música dela: o que será, será, o futuro não é nosso para ver, o que será, será. Embora essas frases façam sentido, né, a música como um todo reflete o fatalismo. Mas vamos examinar o que consta na Bíblia sobre a vontade de Deus. Como eu disse anteriormente, é um tema complexo, então quem tiver dúvida pode perguntar, pode levantar a mão. Claro que também vou dar um momento para perguntas também, para caso alguém não tenha levantado a mão na hora, pode falar depois. Então, vamos que vamos. A gente vê que a Bíblia tem interesse na vontade de Deus. Muitas vezes está escrito a vontade de Deus na Bíblia. E os teólogos dividem em três maneiras a vontade de Deus. E primeiro, a gente vai ver por parte. E a primeira que a gente vai ver é a vontade decretiva de Deus, também conhecida como vontade soberana ou vontade oculta. Mas o que é essa vontade decretiva de Deus? É a vontade pela qual Deus faz com que tudo o que decreta aconteça. Ela é oculta de nós até que ocorre. Um versículo que fala um pouco dessa questão de coisas encobertas está em Deuteronômio 29, versículo 29. Eu não vou ler o versículo todo porque eu guardei uma parte para falar em outro momento. Que o versículo diz isso: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. Essas coisas a gente não tem acesso, mas a gente pode ter certeza de uma coisa: a vontade de Deus nunca pode ser frustrada. E para que algo aconteça, Deus tem que pelo menos permitir que aconteça. Por isso que a gente pode dizer que tudo acontece de acordo com a sua vontade. R.C. Sproul, no final do segundo parágrafo, diz: desde que ele permita que as coisas aconteçam, num certo sentido, elas acontecem de acordo com sua vontade. E como eu disse anteriormente, a vontade soberana de Deus fica oculta a nós, até que aconteça. Por exemplo, a gente não sabe na nossa vida porque algo aconteceu, até que passe algum tempo a gente pense: nossa, Deus usou esse evento para isso, para aquilo. Talvez a gente até entenda de modo completo ou de modo errado, porque a gente não tem a noção de por que Deus está fazendo as coisas, mas sabemos que Ele é um bom guia. A gente pode ver um pouquinho desse exemplo na vida de Jó. Jó não sabe por que aconteceu aquelas coisas, não foi escrito para ele, não foi revelado para ele. Só se ele depois escreveu o livro de Jó mesmo, se foi ele mesmo, e aí ele ficou sabendo os detalhes. Mas no texto em si não tem nada falando que Jó então recebeu a resposta de Deus do porquê aconteceu aquilo na vida dele, da tragédia. Para quem não sabe a história de Jó, Jó era uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus. Só que aí Satanás vai falar com Deus e Satanás fala: ele só adora você porque você permite, porque você está dando muita coisa boa a ele. Se acontecer alguma desgraça na vida dele, você vai ver que ele não vai render louvor a ti. Aí Deus permite que Satanás limita Satanás em certo sentido, porque ele fala: você não pode fazer isso. E então aí acontece toda a história. Eu não vou entrar nos pormenores da história de Jó, mas vocês já podem ficar sabendo que a vontade de Deus é soberana. Aí você pode dizer: poxa, então a aula vai ser sobre o que eu não sei, o que a gente não sabe? Então a aula acabou, né? Porque
Imagina, eu vou falar sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade soberana de Deus? Não sei. Mas não se preocupe, a gente vai falar da segunda vontade de Deus, que a gente divide, né? A vontade preceptiva de Deus. Que palavra é essa, Douglas? É simplesmente a lei revelada de Deus, o qual temos o poder, mas não o direito de violar. Atenção para essas palavras que é importante. Ok? E eu gostaria agora de trazer o Deuteronômio 29, versículo 29. Agora a outra parte que eu não disse. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então a gente pode ver, tem o decreto de Deus, a vontade decretiva de Deus, que a gente não sabe, mas tem também a vontade preceptiva, que é a revelada. Então, por exemplo, como sabemos que Deus quer que amemos uns aos outros? Alguém poderia responder? Alguém da plateia? É na Bíblia, ué. Profundo, bonito, certeiro. Não deixa de estar certo. Realmente o que Paulo falou. Afinal, João 15, versículo 12, diz: o meu mandamento é este, isso aí é Jesus falando, amem-se uns aos outros como eu os amei. Então a gente vê que é uma vontade revelada pela lei, né? Pelos mandamentos de Deus. E como Deus quer, como sabemos que Deus quer que a gente seja santo? 1 Pedro 1, versículo 15 diz: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. E além de estar na Bíblia, também está nos nossos corações essa vontade preceptiva de Deus, porque a lei está escrita nos nossos corações, na nova aliança. Então a gente sente: nossa, estou fazendo algo errado, estou traindo a minha esposa, isso não está certo, ou poxa, eu não vou fazer isso porque Deus não concorda. A gente vê que a lei de Deus também está escrita nos nossos corações. Isso a gente vê um pouco em Romanos 2, embora não vá ler. Ele fala brevemente sobre a questão do gentio que faz a vontade de Deus, mesmo sem ter a lei mosaica, e que ele obedece porque a lei está escrita no coração dele. Para quem não sabe, gentio é um não judeu, ok? Mas aí entra na questão, essas leis, obviamente, esses mandamentos são obrigatórios na nova aliança. Claro que tem a questão da diferença da antiga da nova aliança, de algumas leis que não estão em vigor hoje, mas tem muitos mandamentos que Deus quer que a gente cumpra. Não para a gente ser justificado por Deus, porque a gente é justificado pela fé. Só que em obediência a Deus devemos obedecer esses mandamentos. Mas tem uma coisa interessante. Embora a gente não tenha o direito de violar a vontade preceptiva de Deus, nós temos a capacidade de obstruir. Como assim obstruir, Douglas? De não obedecer. Então, a gente não pode criar desculpa para pecar falando: o que será, será. Não, a gente tem que obedecer à vontade de Deus, ok? Como a gente explicou no quarto parágrafo, ele fala: pode ser a soberania de Deus ou sua vontade soberana que nos permite pecar quando ele faz a sua vontade soberana acontecer por intermédio das ações pecaminosas das pessoas. Então, como é que é isso? A gente vê muitas vezes, em muitas passagens, que Deus utiliza a situação para fazer a vontade dele. Isso quer dizer que ele aprova o pecado? Não, ele não aprova. Mas só que ele permite a pessoa pecar, ele usa a situação de acordo com a vontade dele. Por exemplo, Deus determinou que Jesus fosse traído pela instrumentalidade da traição de Judas, mas isso não tornou o pecado de Judas menos vil e desleal. Por exemplo, vamos usar Atos 2, 22 e 23, que fala também da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Por exemplo, israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele.
como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Então a gente vê que foi o propósito determinado e pré-conhecimento de Deus que isso acontecesse. Ao mesmo tempo, é dito que as pessoas que fizeram isso com Jesus pecaram. Ele chama de homens perversos, junto com vocês, que mataram pregando na cruz. E a gente vê também, quando Pilatos está questionando Jesus e Jesus não responde, ele fala: você não sabe que eu tenho autoridade para fazer para que você seja crucificado ou não? Então Jesus responde em João 19:11: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Então a gente vê que o Pilatos estava sendo responsável também pelo pecado, já que diz que o pecado maior foi de quem o entregou. Mas só que aí, ora, se o pecado é maior, quer dizer que Pilatos também cometeu um pecado. Então a gente vê que Deus usa as situações que a gente julga estar fora do controle, a gente vê que está tudo no controle de Deus. E agora um exemplo no Antigo Testamento, um breve exemplo, que é a de Sansão, um dos juízes de Israel. Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia, embora tenha um detalhe: isso era proibido pela lei, se apaixonar por uma mulher desse povo. Né? Tanto que seus pais, quando ele falou que queria a mulher filisteia, disseram em Juízes 14, versículos de 3 a 4. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus circuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Então vem um detalhe interessante: seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Então Deus permitiu, né, no sentido como podemos dizer, decretou que o Sansão pecasse nesse quesito. Não que Deus seja responsável pelo pecado de Sansão, ele permitiu. Aí Sansão se apaixonou por essa mulher filisteia, de modo que... Mas só que tudo estava no controle de Deus. Por quê? Porque quando você vai ver a história de Sansão, você vê que toda a questão, toda a batalha que vai ocorrer entre Sansão e esse povo filisteu foi por causa dessa mulher dele, que ele casou. Para quem quiser saber mais da história de Sansão, veja Juízes 13 em diante, que você vai saber o porquê essa mulher filisteia deu tanto problema, o que aconteceu, por que Sansão então começou a brigar com os filisteus. Mas a gente vê que Deus está governando, mesmo nos momentos que a gente acha: nossa, caramba, isso aí até Deus duvida. Não, Deus não duvida de nada. Pode ter certeza que Ele está no controle, pessoal. Então, eu gostaria de esclarecer de novo que quando Deus permite que violemos a vontade preceptiva, não deve ser entendido como uma permissão no sentido moral. Não quer dizer que Deus falou assim: não, você pode pecar, não vai contar como pecado não. Não é isso que ele está falando. Ele permite a pessoa pecar, mas só que essa pessoa é responsável e ainda quebrou a lei preceptiva de Deus, ainda quebrou a vontade preceptiva de Deus. E agora vamos entrar em uma lei que é bem ligada com a vontade preceptiva, de certo modo, que é a vontade dispositiva. O que é isso, Douglas? Essa vontade externa é a atitude ou a disposição de Deus. Ele revela o que lhe agrada. Por exemplo, sabemos pela Bíblia que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Também, R.C. Sproul fala no 5º parágrafo que quando julga o mundo, ele tem prazer na defesa da sua própria justiça e integridade, embora não fique feliz no sentido de ter prazer na vingança contra aqueles que recebem o juízo. Deus alegra-se quando nós encontramos nosso prazer na obediência. Ele se entristece profundamente quando somos desobedientes. A gente vê então que é a atitude para Deus quanto a certas situações. Ele se alegra em certas situações e, por exemplo, o Espírito Santo se entristece quando a gente não faz a vontade de Deus. Ok? Então a gente vê que há uma distinção
né? É mais sobre a atitude de Deus mesmo. Mas agora eu queria entrar na questão. Como eu disse antes, muitas vezes a gente quer tentar descobrir a vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer tentar descobrir por que Deus está fazendo algo, por que Deus está acontecendo esse coronavírus no mundo. Por quê? Tem gente que usa aquela foto do carnaval já faz um tempo, né? Eu discordo completamente dessa visão, né? Porque uma pandemia mundial por causa de uma coisa no Brasil, eu acho que tá meio diferente, né? Mas a gente não tem como saber, e a gente não deve botar palavras na boca de Deus nesse quesito de foi por causa disso. É um machismo nosso, muitas vezes. Porque Deus quis que essa pandemia acontecesse, eu não sei. Ele pode estar usando para vários sentidos, para várias coisas que nós não sabemos. E muitas vezes a gente quer saber, a gente quer ser igual a Deus nesse sentido, a gente quer ter a soberania de tudo, a gente quer ser onipotente, mas a gente deve saber que a gente não é. E muitas vezes querer saber tudo isso não é bom, porque é uma prepotência humana muitas vezes. Por isso que a Bíblia tem uma visão tão negativa da cartomancia e necromancia e outras formas de práticas proibidas de adivinhação. Então, a gente deve lembrar o que o reformador João Calvino disse certa vez: quando Deus fecha seus santos lábios, eu desisto de inquirir. É claro que no nosso dia a dia a gente acaba descobrindo, né, quando é tudo revelado para a gente, o que Deus queria usar na determinada situação. Creio realmente que você tem história da sua vida, que você vai falar, que você ficou, nossa, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia por que estava acontecendo dessa maneira, mas agora eu entendo. Por quê? Porque muita coisa leva tempo para a gente entender. E como eu disse anteriormente, às vezes a gente nem compreende plenamente, a gente compreende só um pedacinho do que Deus queria. Mas que a gente confie em Deus. Eu sei que muitas vezes a gente fica, nossa, mas aconteceu certa coisa muito dolorosa na minha vida, por que Deus fez isso? Porque muitas vezes a pessoa até chega a duvidar da existência de Deus por causa disso. Mas a existência de Deus não é dependente do que, por que Ele fez isso ou não. Deus existe e Ele fez isso, por quê? Não sei. Muitas vezes eu vi isso de um ator britânico, se não escreveu, que ele falou que se ele morresse, ele ia falar com Deus, ia perguntar por que você fez isso. Eu não vou, condenando Deus por causa de certas coisas. Mas a gente não tem um lugar de julgamento. É Deus que tem um lugar de julgamento sobre o mundo. Afinal, Ele que criou o mundo. Então, a gente deve saber e descansar na vontade de Deus. A gente não precisa perder o cabelo arrancando, pensando o que Deus quer fazer, qual a vontade secreta, qual a vontade decretiva de Deus. A gente sabe o suficiente, a gente sabe que o Evangelho, Deus estabeleceu o Evangelho. No momento certo Ele enviou o seu Filho. E isso foi revelado com o tempo. Embora fosse oculto muitas vezes no Antigo Testamento, embora tivesse alguns brilhos, algumas profecias que iluminavam do que iria acontecer, só quando chegou o momento certo, a plenitude do tempo, que o Filho foi revelado de maneira grandiosa. Então que a gente saiba disso, que a gente se preocupe com a vontade preceptiva de Deus, não a vontade decretiva. A vontade preceptiva é o que Deus quer, que Ele revelou. Ele quer que amemos uns aos outros, Ele quer que a gente não se odeie, Ele quer que a gente faça a vontade dEle, crê em Jesus Cristo. A vontade preceptiva dEle tem um alcance maior na vida do crente. Deixe as coisas ocultas para Deus, mas as coisas reveladas que a gente siga de acordo com a vontade dEle. Bem, irmãos, essa foi toda a lição, ok? E agora é um momento de perguntas e respostas, já que ninguém levantou a mão antes. Eu sei que o tema é complexo, talvez eu não consiga responder plenamente. Como eu já falei, não adianta perguntar para mim por que Deus está permitindo isso ou aquilo, eu não sei responder, ok? Então, por favor, nesse sentido,
é melhor não perguntar porque não tenho resposta. Mas, se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar, eu vou tentar responder o máximo que eu puder. Se eu não conseguir responder aquele esquema, eu vou estudar, vou procurar e vou falar com você. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Ana? Enquanto está chegando lá, vou beber uma água. A gente entende a questão da vontade preceptiva. A minha pergunta é, né, para nós cristãos mesmo, que às vezes existe uma dúvida muito grande, né, e um pensamento que diverge entre os cristãos, em relação à vontade dispositiva. Eu posso estender essa vontade dispositiva de Deus de forma que abranja as minhas questões pessoais? Dispositiva? Isso. Sim, a gente pode ver que a gente quer fazer o que agrada a Deus, obviamente. E aí a gente pode tirar muitas lições. Por exemplo, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que a gente teria prazer na morte do ímpio? Então, a gente muitas vezes quer justiça, obviamente, mas a gente deve sempre procurar a misericórdia do Evangelho. A gente deve sempre torcer e orar para que a pessoa se converta, para que a pessoa largue os caminhos maus. E obviamente que a dispositiva também a gente fica sabendo o que agrada a Deus, então o que alegra a Deus. Então sim, é uma coisa que a gente deve buscar. Isso também está revelado nas Escrituras e a gente deve buscar sempre alegrar a Deus. Ok? Mais alguém? Mais ninguém não? Está todo mundo satisfeito com a aula? Vai, vou começar a me achar um pouco, hein? Bem, eu acho que não, porque realmente eu acho que eu tirei todas as perguntas quando eu falei, não sei por que Deus está fazendo tal coisa. Eu acho que a maior pergunta é essa, né? Bem, vamos lá. Dou-lhe uma, fazer que nem aqueles troços de... Quem dá mais? Quem dá mais? Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Beleza, então, pessoal. Quem quiser perguntar, obviamente que tem muita gente que pode ficar um pouco tímida, pode perguntar para mim depois, não tem problema nenhum, ok? Então, já que encerramos esse momento, eu vou orar para vocês, para que vocês tenham um bom dia, uma boa Páscoa. À noite teremos um musical, não percam. E para quem quiser o livro, ainda temos o livro do R6 Pro, Verdades Essenciais da Fé Cristã, que é o livro que a gente usa para dar as aulas. Tá? É R$10, baratinho. É só falar comigo, ok? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe, Senhor, todos que forem, Senhor, para casa, Senhor. Todos que vão para outro lugar, Senhor. Nos abençoe e os guarde, Senhor, desse vírus, meu Pai. Meu Deus, por favor, tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Que esse coronavírus acabe, meu Pai. Que os que estão no hospital, Senhor, sejam curados, meu Pai. Intervenha poderosamente, Senhor Deus. Senhor, tire esse coronavírus do mundo, Senhor Deus. Por favor, Senhor. Senhor, para que eles passaram por isso, Senhor, que as pessoas reflitam mais sobre o seu Evangelho, meu Pai. Que eles possam aprender mais, Senhor, e confiar mais em Ti, meu Pai. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Tenham um bom dia.